Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fala Infecto Podcast. O podcast para você que é residente, médico e estudante de medicina que quer aprender um pouco mais de forma acessível, mas com evidências sobre a infectologia. Eu me chamo Everton e estou hoje aqui com uma grande amiga. Oi gente, eu me chamo Clara. É um prazer estar aqui com o Everton, que é um grande amigo que participou de toda a minha trajetória, basicamente, na infectologia. E a gente vai trazer aqui no podcast, toda semana, um especialista, não necessariamente infectologista, mas para abordar temas da infectologia de uma maneira geral, que vão ajudar bastante no segmento clínico de várias situações do dia a dia. Perfeito. E nesse segundo episódio, nada mais justo do que termos aqui hoje infectologista, né? Uma sumidade quando a gente fala da infectologia, o nosso criador, pensador, né? E nosso grande CEO do Fala Infecto, Jackson. Eita, rapaz, que apresentação. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, deixando bem claro que foi colocado o cronograma aí, fizeram o convite formal, né, desse episódio, mas eu estou muito feliz pelo convite, espero agregar muito hoje aqui com um assunto importante. E falando em assunto importante, né, o nosso Fala Infecto, nosso podcast, só que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A gente precisa entender, Jackson, de onde surgiu o pensamento de criar o Fala Infecto, que antes de ser um podcast, de ser uma plataforma de ensino, era uma página, um perfil do Instagram, né? Conta pra gente mais sobre isso. Rapaz, que pergunta, né? Esse episódio para falar de como surgiu o Fala Infecto. Vamos relembrar da residência, Clarinha, minha R igual, que eu admiro tanto, sabe da trajetória do início do Fala Infecto. Eu tenho que mencionar uma pessoa muito importante, né, o cofundador também, Lucas Feitosa, que hoje está em Mossoró atuando lá, está brilhando no Rio Grande do Norte. E aí, veja bem, o desejo de surgir a plataforma Fala Infecto surgiu de um anseio muito importante da residência, lacunas. Eu acho que todo mundo que faz uma residência médica sente lacunas em determinadas áreas. E nós, quando estávamos dentro da residência, tínhamos várias coisas importantes, como prática, teoria, mas todos pontos assim bem específicos, muitas vezes voltados para HIV, para o paciente vivendo com o vírus HIV e AIDS, infecções oportunistas, tuberculose. Só que eu sentia falta de outras coisas da infectologia, principalmente infecto geral, antibiótico terapia. Então, como é que eu ia preencher essa lacuna? Estudando e ensinando indiretamente, né? Com posts. Então, lá no final do R1, em vigência de 2021, né? Final de 21, surge uma ideia de convidar Lucas, outra pessoa e até um residente de clínica médica para montar um Instagram voltado para infectologia, para a gente tentar disseminar conteúdo baseado em evidência. Então, isso foi de um pensamento de preencher lacunas que foram identificadas na graduação. Indo um pouquinho mais fundo, de onde surgiu, então, a vontade de fazer infecto? Isso surgiu na faculdade, isso surgiu pós-faculdade, a gente às vezes tem aquele gap ali de faculdade, gap de trabalho, e aí residência, foi aí, foi antes? Rapaz, a história da infecto na minha vida é bem interessante, né? Eu sou formado pela UFRN, campus Caicó, primeira turma, não tenho turma na minha frente. Não tinha infectologia na minha faculdade no início, e a gente tinha que fazer em Natal, rodar lá, no caso. E aí, no meu quarto período, eu tinha certeza que eu ia fazer GO, e já estava certo que ia fazer a sub de GO, que era endócrino. Tá vendo? E aí ganhei livro de staff, o Netter de anatomia de GO, autografado pelo chefe, Dr. Elísio. Um abraço pro senhor. E aí, consequentemente, eu fui pagar um módulo, que lá é PBL, de febre, inflamação e infecção. E aí, quando eu vi que você começa a mexer com doenças que você pode resolver, que você pode ter uma intervenção e o paciente apresenta uma melhora significativa, você melhora não só a parte física, mas a parte mental também. Aí começou a surgir assim uma sementinha. Foi passando os períodos, quando chegou no internato que eu rodei, tive prática, aí eu disse, eu quero infecto. E aí abracei, disse, eu quero fazer infecto, fiz as provas, né? Fiz Fortaleza, fiz Natal e fiz aqui no OC também.
Amigo, eu não sabia dessa história e eu tô impressionado porque foi exatamente a mesma coisa comigo. Só que eu queria ortopedia, né? E no PBL, no módulo de febre e inflamação, foi quando Revelações. a chave virou. Quando a gente estudou infectologia, o HIV ali foi surpreendente, tá? Ainda falando sobre a infectologia, né? Eu acho que vale a pena a gente trazer uma pergunta do episódio anterior, dentro da infectologia, né? O que é que te agrada e o que é que te desagrada? Teve alguma coisa desse desagradar que tu pensou que tu poderia melhorar, trazendo educação, trazendo informação dentro da infectologia? Pergunta um pouco complexa e difícil. Eu acho que dentro da infectologia tem várias flores que a gente encontra ao longo do percurso, tanto da residência como da prática mesmo, quando a gente já tem o RQE, vou falar assim. Porém, tem vários espinhos. E um dos espinhos é você ter relações com outras pessoas. Acaba que quando você tem relações com pessoas que agregam na sua vida, vão fazer diferença. E isso dá a questão de ensinar. Se você tem uma pessoa que pode fazer a diferença de ensinar um determinado conteúdo para facilitar a sua vida, então isso vai ser muito bom. Então uma das coisas que a gente tem como dificuldade, na minha opinião, que eu tive muito, foi a questão do aprendizado, de ter pessoas boas. Eu tive um grupo excelente de iguais. Excelentes mesmo, que proporcionaram a crescer dentro da infectologia. Como também tive vários staffs bons. Isso foi muito bom e foi importante. Eu acho que depois da residência, os principais obstáculos é o mercado de trabalho. Ponto. Hoje você encontra, e quem me conhece sabe que eu falo que infectologia é tempo de qualidade. Tem aquele livro, né, As 5 Linguagens do Amor? Era para ter para dentro da infectologia também. Uma das qualidades nossas, a gente deveria ter tempo de qualidade. O mesmo infecto está em 5 CCHs. É impossível você trabalhar com qualidade assim e você entregar. Da mesma forma que eu me formei e eu fiquei assim, meu sonho era trabalhar com CCH. E não tinha CCH disponível no momento. E você vai tentando buscar suas oportunidades. Quando aparece a primeira oportunidade, você abraça, você não desperdiça. Então eu acho que o infecto em si tem que ter um pouquinho mais de união, de ambição de você tentar conquistar mais espaço. Hoje você vê a especialidade que muitas vezes só vão chamar um infectologista sempre quando é para apagar um incêndio. Ah, chama um infecto que eu não sei mais para onde pensar. Já está com o esquema todo ajustado. Ah, chama um infecto que estou com esse paciente vivendo com vírus HIV e AIDS, que está com infecção oportunista que eu também não sei mais onde posso mudar minha conduta. Então, acho que tem várias lacunas importantes que eu digo a gente quando eu digo o grupo de infecto precisa lutar pelo seu espaço. Eu acho que a sombra não tá para todo mundo, né? Mas você consegue aí no espacinho, se você for uma boa pessoa. Não só técnica, mas de diplomacia. Eu acho que um ponto primordial pra gente da infecto é esse. Uma dúvida que eu fiquei pegando um ganchinho da pergunta anterior e dessa de agora. Quando tu idealizou o Fala, tu pensava no que o Fala é hoje? Como foi, na verdade, que tu pensou que iam ser a cascata de acontecimentos no Fala? Primeira coisa ia ser o curso, segunda coisa o Instagram, depois o curso. Como foi isso? Porque hoje o Fala é uma coisa muito maior, eu acredito, do que você inicialmente imaginava. Clarinha, juro que não pensar que a gente ia chegar aqui e tá discutindo um podcast. Juro que não pensar que tem um curso, o curso ATBT, o Infecto em Bolos. Juro que o Fala não ia ser serviço e controle de infecção hospitalar. Juro que o Fala não seria uma empresa, não imaginava. O que eu imaginava que a gente poderia ser uma plataforma do Instagram de disseminar conteúdo. Eu lembro do primeiro post, quem tiver curiosidade, entra aí no Instagram e olha lá. São mais de 500 posts já, certo? E o primeiro post, se eu não estiver enganado, é sobre influenza. Um card simples, editado, parece que você estava feito no PowerPoint. E tinha uma empresa de marketing lá de Caicó, um abração para Nildão ajudou muito a gente, mas começou devagarzinho. E vão surgindo oportunidades. E uma das oportunidades que surgiram foi um grupo de estudantes, por exemplo, da UPE, que estavam rodando na enfermaria. No nosso mês estava eu e Mirelle, e eles chegaram: Jacques, tu não quer ministrar um curso de antibiótico terapia pra gente, não? Eu quero. Não tinha total segurança, mas é aquele negócio, você deve abraçar a oportunidade. Foi aí que surgiu o curso ATBT. 2 estudantes que eu gravo até hoje, Martina e Pedro,
João Pedro, se eu não estiver enganado. E aí a gente fez o primeiro curso na AMP, 170 pessoas. E é assim, depois disso, o curso andou e foi uma cascata. Estávamos lá. Exatamente. E falando das suas paixões, né? Além de ensinar a infectologia, CCIH. Dentro da CCIH, nós temos um termo chamado stewardship, né? Que junta resistência, que junta pensamento da infectologia, que engloba a assistência. Fala mais um pouquinho pra gente como é que tu trabalha teu stewardship, explica pra gente o que é e como é o dia a dia do infecto. Veja, eu acho que Clara fez uma pergunta importante de tentar imaginar se essas coisas iriam acontecer, né? O curso ATBT surgiu a partir de um convite, a CCH surgiu a partir de uma oportunidade. E as oportunidades surgem como alternativas para você criar coisas diferentes. Eu acho que nós temos alguns staffs de exemplo, Dr. Tiago e Dr. Demetrios, mencionar novamente, e são pessoas referências em stewardship. Quem faz a sua parte do rodízio no português sabe que eles são extremamente criteriosos para fazer stewardship. Só que você precisa ir além. Quando você vê, estuda e tem experiência de outras pessoas, você tenta criar uma forma de fazer multidisciplinar. Então, aquele negócio da gente ficar tratando infecção 7 dias, infecção do trato urinário 7 dias, pneumonia 7 dias, infecção de pele mole 7 dias. Meu povo, não é calendário romano. Certo? Tem evidência pra gente fazer uma pneumonia hoje de 3 a 5 dias. Uma cistite você pode fazer dose única de amica. Só que isso você tem que colocar e documentar. Você não pode ser um camelô, né? Tá com a banca aberta e só vender e não ter nada oficializado ou formalizado. Consequentemente, foi criado uma forma de você fazer auditoria como auditado, abordado e você ter também as não conformidades. E é importante você estar no serviço de infecção hospitalar, que tem 3 UTIs. E aí dessas 3 UTIs você tem uma taxa de não conformidade do seu tempo de tratamento na UTI 3 de 70%. Então eu tenho que fazer alguma intervenção. É extremamente importante você mostrar para o gestor. Ó, eu posso reduzir esse meropenia aqui em 30%. Se eu tiver essa taxa de conformidade. Você vai reduzir como? Com evidência, com diplomacia e mostrando que você tem condições de fazer esse trabalho. Só que em conjunto, não é infecto sozinho. Tem que ter uma equipe da farmácia, da enfermagem e, além disso, a gestão do seu lado, né? Se você não tiver a gestão do seu lado, não funcionam essas coisas. Qual é, para tu, o maior desafio hoje como um infectologista de um serviço de controle de infecção hospitalar? Eu sei que são muitos. Tô pensando. Mas assim, o que é aquele que é o teu calo no pé? Não que seja que você não consegue fazer, mas é o que mais te dá trabalho. Resistência bacteriana. Disparadamente, você entrar na mente do outro profissional. E quando eu digo não é do médico, não. É do técnico de enfermagem, é do enfermeiro, do fisioterapeuta. De mostrar que, tipo, o simples ato de passar álcool, higienizar antes de tocar o paciente vai fazer uma diferença danada. Eu trabalho em um serviço aqui na região que eu tenho uma densidade de incidência elevada de acineto. E acineto é um bicho ambiental. Se eu não consigo ter uma limpeza terminal concorrente, higiene das mãos com a taxa adequada, os bandos com a taxa de conformidade adequada, não adianta, eu não vou conseguir reduzir. E aí, consequentemente, vai ter o quê? Mais mortalidade. E aí, além disso, antes de entrar na cabeça do profissional, tem a direção. Mostrar para o gestor. E quando você tem um gestor do seu lado, as coisas começam a funcionar. Eu acredito que vocês sabem que vocês trabalham também, né, com controle de infecção. E quando a gente tem uma direção ao seu lado, as coisas mudam. Quando você não tem, aí você tem muita dificuldade para você trabalhar. Porque muitas vezes a CCH é escanteada, né? Só quer a notificação da Anvisa e tchau, ó. Vou embora. Perfeito. E quando a gente fala em direção, coordenação, os diaristas, os plantonistas, essa multidisciplinaridade que a Infecto está inserida dentro do hospital, eu te pergunto, como é teu dia a dia com a tua equipe multi? Tem alguma pérola, alguma coisa que aconteceu que te chamou a atenção em relação ao dia a dia na gestão fora da assistência? Ou alguma equipe trabalhosa? Rapaz, eu tenho tanta experiência e tantas histórias que eu acho que serve como exemplo
vale mencionar aqui dentro desse episódio, porque eu acho que várias pessoas já passaram por dificuldades dentro do ambiente de trabalho. Quem trabalha com CCH precisa ser diplomata. Você não pode causar guerra com ninguém. E na minha primeira oportunidade de emprego, estive numa entrevista de emprego com mais 2 infectos e, consequentemente, conheci uma equipe nova. Uma equipe que já vinha de um trabalho anterior que estava na inércia. Eu tenho que fazer meus indicadores de IRAS somente e enviar para a Anvisa. Não tinha preparação de medicamentos, taxa de higiene das mãos, bundles, não tinha prevenção de forma generalizada. Eu cheguei com sangue nos olhos. Eu digo, eu quero esse emprego porque eu posso fazer um bom trabalho. Consequentemente, eu consigo atingir as metas, que era o quê? Reduzir minha densidade de incidência das IRAS em mais de 50%. E a gente conseguiu bater. Mas antes de bater, eu tive um pequeno conflito dentro do serviço lá, da comissão, com uma profissional especificamente. E aí, era a questão de ideologia de trabalho. Quando você está num ambiente que encontra-se fechado, e você já sabe o que você deve fazer e não está aberto para novas oportunidades e novos processos, você acaba que quer fazer o quê? Vou dar uma rasteira. Isso é todo o ambiente de trabalho, acontece isso. Então, consequentemente, e com menos de 21 dias, já queriam cortar minha cabeça do emprego. Mas eu sou católico, vale a pena mencionar aqui, porque eu acho que quem acredita em Deus tem algumas coisas que podem fazer total diferença. E aí você continua trabalhando e apresenta os resultados. Quando você apresenta resultado, isso não vai derrubar você. Isso aí só vai ter uma interferência se for um lado político ou outro problema relacionado a você pessoalmente. Mas a partir dos resultados você começa a ver que você tem competência técnica. Então, é melhor eu ter um infectologista que consegue resolver meus problemas e consegue apresentar os dados. E vou além. Hoje, a gente está passando por um processo que é importante de acreditação hospitalar de várias unidades. Então, o que era do serviço particular está chegando no SUS. Então, consequentemente, você precisa ter um infecto que entenda das coisas. Não é aquele infecto, eu fico brincando com os meninos que eu falo, não adianta colocar a danada da enfermeira, do enfermeiro para fechar uma IRA, não. Colocar um enfermeiro para fechar uma PAV é crueldade. Não é questão de competência técnica, é questão de muito tempo que ela já tem outros processos para fazer. Vai começar a ver radiografia, ver a evolução de fisioterapia. E você só discutir, você tem que estar dentro do processo. Então, a partir desse contexto todinho que eu tive de dificuldade, de inserção mesmo dentro da unidade, você consegue ganhar respaldo. E aí a coordenadora da físio ajuda você, o coordenador da UTI ajuda você, a coordenadora de enfermagem ajuda você e a direção fica do seu lado. Então eu fico falando uma guerra simples, né? Adorno. Algumas instituições trabalham com Adorno, que é NR32, que é zero Adorno. E aí quando você mostra que o Adorno é a ponta do iceberg do processo da infecção, você consegue chegar para o gestor, Everton, eu estou precisando de uma ajuda. A gente está tendo muita infecção de corrente sanguínea. A gente não trabalha com NR32? Vamos fazer uma campanha? E o gestor abraça isso aí com você. Vamos, Jacos, vamos diminuir os adornos dos anestésia, dos cirurgiões, dos profissionais. E aí, consequentemente, as coisas começam a andar. Mas é um desafio, assim, diário mesmo, porque você tem que trabalhar com ego também, né? E quando envolve ego, você precisa saber lidar, que é um processo de trabalho e não é uma coisa pessoal, né? Então, surge muito isso, porque você precisa de resultado. Recentemente, eu tive um problema dentro de um serviço que eu tinha profissionais que uma fazia 300 auditorias e a outra fazia 30. E aí você tem que chegar, ó, fulaninho, vamos rever seu processo? Aí a gente troca, aí refaz o processo. Aí a partir de um mês mantém de novo, 330. Aí no outro mês vai de 300 para 40. Então, eu não tenho como manter uma pessoa com esse processo de trabalho. É difícil. Perfeito. E interessante que as experiências nunca são únicas, né? A gente passa por isso diariamente no serviço que eu trabalho. Eu passei exatamente esse mesmo começo de sair do zero, né? Tentar levantar a casa, levantar as paredes. E a infectologia é isso, né? Também é gestão, também é trabalhar por trás das cortinas, né? Perfeito. Ao mesmo tempo, como é a tua gestão no sentido de
tu trabalha em CCIHs, não é fácil, não é moleza, é um trabalho que vai para casa, principalmente no contato direto com profissionais, com médicos, mesmo quando você não está em tese trabalhando, você está trabalhando, e com fala. Como é o backstage do fala no meio da tua vida caótica das CCIHs? Como é que tu tá gerindo isso? E vale ressaltar que este querido teve uma nenenzinha recentemente. Lisbela, te Perfeita. amo. Bruna, meu bem, obrigado por segurar as barras aí. Maravilhosa, uma fofa. Mas como é que segura aí esses pratinhos? Amiga, vou respirar fundo, porque eu acho que, voltando um pouquinho para mencionar o Fala, né? 5 anos quase de plataforma e vários desafios. Eu acho que você tem que preservar sua saúde mental. Primeiro ponto. Eu acho que durante esse percurso do Fala, para quem tá nos seguindo até hoje, sabe que a gente passou por algumas dificuldades. Teve um momento do Fala que a gente passou 3 meses sem publicar. Teve um momento do Fala, você mesmo sabe, que a gente teve dificuldade de introduzir novas pessoas também. E acaba, quando você vai agregando novos processos, vão surgindo novos desafios. E o tal da constância é um obstáculo muito difícil. Muito difícil. E depois que eu comecei a assumir o controle de infecção hospitalar e cargo de coordenação, aí que você vê que o desafio é totalmente diferente. Vê bem, a gente fazer o lançamento do podcast, fazer a programação, que participa da equipe todinha, né? Fazer os posts, ter que estar revisando o pôster. Além disso, ter a questão dos cursos para você estar gerenciando. E, além disso, você tá tomando de conta do serviço. Vê bem, estava com surto de sarampo. Sarampo não, perdão, de varicela. Eu soube. Na instituição. Eu quase mato, meu Deus. Sexta-feira, às 17 horas, que eu sou comunicado. Sexta. Eu tinha acabado de chegar em casa, ia ficar com minha criança no braço. Começa a ligar a direção, começa a ligar o coordenador da enfermaria, começa a ligar todo mundo para você fazer isolamento, bloqueio vacinal, fazer tudo. Você entra no final de semana, você tem que fazer o quê? Um plano de ação. E acaba que tem a cobrança, né? Quando a cobrança é para CCH, não é para 7 dias. É pra ontem. Isso. E aí teve momentos que eu tava assim, vivendo de ansiedade. Teve um momento que eu não tenho Instagram, pra quem sabe. O Instagram é do Fala, é compartilhado com todo mundo. E eu excluo o aplicativo. Então, o pessoal do marketing, por exemplo, Kailane, sabe literalmente que eu não posto. Eu só vejo de acordo com a plataforma que a gente tem acesso dos nossos insights. E isso faz mal. Acaba até você se comparando com as outras plataformas de infectologia e você querer comparar, eu poderia ter feito isso. O que me trouxe mais paz foram os últimos 18 meses que eu tentei respirar mais fundo. Vamos trabalhar como a gente pode, passinho devagarzinho. Não é à toa que a ideia do podcast já tinha mais de 2 anos. O podcast vai ser lançado agora há pouco. Então, a gente teve muita paciência. E mesmo assim, dificuldade para lançar. Mas não adianta colocar o carro na frente dos bois. Só que eu tento gerenciar isso, mas tem hora que causa ansiedade, porque você tem que trabalhar. Tem conta, né? Então, você precisa pagar as contas. E o pessoal pensa que a gente, como plataforma, ganha muito dinheiro para pagar as nossas contas. Mas não é, viu, pessoal? Só lembrando que a gente tem um trabalho árduo e tem uma pessoa por trás disso. Tem uma equipe, né? Então, eu acho que o principal obstáculo hoje, Clarinha, é manter a constância. E eu tô tentando manter isso nesse desafio de ser pai, de ser infecto e de estar lidando com o Fala Infecto, né? Para não estar proporcionando também um quadro de ansiedade. Então, no momento que o Fala trouxe ansiedade para mim, eu cheguei para Lucas, Lucão, vou excluir o Instagram, vou passar um tempo sem estar ligado, em curtida, em compartilhamento. Antigamente, para você ter noção, assunto importante porque se não tinha 40 curtidas, eu digo, poxa, o post não foi bom. Poxa, o que foi que a gente vacilou? Aí ficava fosforilando. Eu lembro que eu era do processo seletivo do Getúlio Vargas. Quem não sabe, Getúlio Vargas é um hospital aqui, metropolitano, de Recife, que tem vários leitos. Eu trabalhava como médico de UTI, plantonista. Eu corria para evoluir os pacientes, terminava 11 horas. Passava de 11 às 2, 3 horas da manhã fazendo o post.
E Lucas sabe que eu passei uma semana assim e Lucas outra, uma semana assim, uma semana outra. E aí, tava num quadro de ansiedade porque eu tinha dado conta de outras coisas. E aí eu respirei fundo, Jackson, tu não precisa disso. Tu não precisa de validação. Que acaba que quando a gente cria essa plataforma, a gente quer validação. E curtida, compartilhamento, sabe que seu post é bom. Então hoje, eu acho que o Fala dá certo, aos pouquinhos mesmo, devagarinho, porque a gente tem um crescimento orgânico. E eu tenho certeza que a gente não faz mal. Isso eu tenho certeza absoluta hoje. Eu tenho certeza porque eu encontro várias pessoas. Massa, Clara entrou pra equipe, Everton é da equipe do Fala Infecto, e eles estavam palestrando sobre isso, estavam discutindo. E é muito bom ouvir quando a pessoa fala, eu vi o Instagram de vocês, vi sobre antibiótico profilaxia no paciente com fibrose cística. Isso é, velho, a maior gratificação quando eu escuto isso na rua, quando eu tô no hospital e quando eu encontro pessoas. Perfeito. E o Fala, hoje, ele é mais do que um Instagram, né? Ele é uma plataforma, ele é o ganha-pão de vários infectologistas, né? Inclusive, mandar um abraço para Matheus Gomes, né? Que é um dos infectologistas que trabalha com a gente no Dom Helder e também se faz presente, né? No Instagram. Mas eu queria te pedir uma coisa, já que a gente falou de saúde mental, de infectologia, de rede social, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos vendo através do YouTube ou do Spotify ou só ouvindo o podcast enquanto dirige. Deixa uma mensagem para o nosso público. Boa. Pessoal, é o seguinte, se você tem um desejo de criar uma plataforma, um conteúdo, um site, Instagram, Facebook, TikTok, seja qualquer mídia social que seja com conteúdo teórico, abrace essa oportunidade. Porém, tenha cautela. Eu acho que um dos principais passos é você fazer um conteúdo com qualidade e sereno, sem causar problemas como transtorno de ansiedade, você querer engajamento, você vivenciar problemas de querer estar querendo engajamento além do que você pode. Então, não adianta você publicar um conteúdo voltado da nefrologia, da infectologia, da clínica médica, se você não sabe também que o crescimento pode ser orgânico. Você não precisa de validação, tá certo? Se você quer fazer um conteúdo que vai agregar alguma coisa na sua formação, esse é o principal. E o Fala surgiu disso, da necessidade de ajudar a minha formação. E, consequentemente, vai ajudar na minha profissão também. Perfeito. Só para terminar, então, o que é que o pessoal pode esperar dos próximos episódios desse podcast e quais as projeções para o Fala Infecto? Eita, Clarinha, boa pergunta. O podcast foi uma projeção que não estava planejada no início da plataforma, mas eu garanto para todos vocês, e eu garanto que o Lucas vai também entrar nessa ideia, que vamos continuar com conteúdos de qualidade, vamos continuar com os cursos, tem surpresa em breve de um novo curso, um curso com extrema qualidade, não posso contar spoilers ainda, mas teremos o 3º curso, tenho certeza que vocês vão acompanhar vários conteúdos de várias áreas, seja HIV/AIDS, seja controle de infecção, seja ISTs, seja infecções comunitárias. Eu prometo para vocês que vocês vão ter sempre conteúdo com evidência, nada de vozes da minha cabeça. Perfeito. Muito obrigada, Jackson, meu eterno R igual e sanfoneiro do meu casamento. E antes de encerrar, deixa aqui onde é que a galera pode te encontrar, nas redes, onde pode encontrar no Fala. Eita, manda um oi lá no Instagram do Fala Infecto. Jackson, tu tá por onde? Alguém vai responder vocês, seja Everton, seja Clara, seja Jackson, mas vocês podem se identificarem. Vocês vão encontrar também meu rosto nos cursos de antibiótico terapia, o curso ATBT, o melhor curso de antibiótico terapia do Brasil, no Infecto em Bolos, o curso de urgências infecciosas e, além disso, nos novos cursos que nós teremos. Para quem trabalha comigo em hospitais, no serviço de controle de infecção, vocês vão me encontrar andando e cobrando bastante redução de consumo de antibiótico e stewardship. Perfeito. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir o Fala Infecto no Instagram, acompanhar a gente no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas. Até semana que vem com o próximo episódio. Tchau, tchau.